Queridos irmãos, é com muita alegria que vamos estudar hoje uma passagem muito interessante aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 11. Aqui ele fala de 10 leprosos, a cura de 10 leprosos. Jesus curava muitas pessoas, todo tipo de enfermidade. Porém, a lepra naquela época era uma doença incurável. Os leprosos não poderiam conviver com a sociedade. Teriam que ficar fora da cidade. Por isso, eles se agrupavam em número. Neste caso, existia ali 10 leprosos. Vamos ver o que o texto diz aqui. Diz assim, olha: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os que foram limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vejam, irmãos, que coisa interessante. Aqui Jesus está falando da gratidão. Daqueles 10 leprosos, somente um voltou a dar glória a Deus, se ajoelhou diante de Jesus Cristo, chamando de mestre. Eles eram 10. E eles, aqui no versículo 12, diz assim: Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Veja, eles não poderiam nem se aproximar das pessoas. Mas de longe, eles levantaram, olha, no verso 13, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles tiveram que gritar, tiveram que levantar a voz para falar com Jesus, porque não poderiam se aproximar da comitiva do Senhor Jesus, porque eles eram leprosos, e a lei dizia que leprosos não poderia contaminar pessoas, por isso deveria ficar longe. E ele, vendo-os, disse-lhes, Jesus, vendo os 10 leprosos, disse-lhes: Ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E Jesus então pediu para que eles fossem e mostrassem aos sacerdotes. Jesus não disse: você está curado, vocês estão curados. Não. Vão e mostrem aos sacerdotes. E quando eles foram, aí eles viram que ficaram limpos, porque era necessário que os sacerdotes ficassem sabendo dos milagres que o nosso Senhor Jesus estava fazendo. No verso 15 diz assim: E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Veja bem, quando se deu conta que estava são, voltou e começou a glorificar a Deus em alta voz. Ele estava acostumado a falar com as pessoas de longe.
Nem se deu conta que já estava curado e que poderia se aproximar de Jesus. Ficou gritando em alta voz, glorificando a Deus. E então caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhes graças. E este era samaritano. Veja bem o detalhe. Eram 10 leprosos, 9 eram judeus, mas um não era da nação judaica, um era de Samaria, era samaritano, era estrangeiro. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Jesus se admirou. Foram curados 10. 9 eram de Israel. Um apenas era estrangeiro, de Samaria. E quem voltou para agradecer? Apenas o estrangeiro. Então Jesus disse: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vejam bem, irmãos, a necessidade de ser curado é muito grande. Porém, há algumas coisas a serem observadas. Ele voltou e agradeceu. E esta gratidão foi demonstrada como fé. E Jesus disse para ele então: vai, a tua fé te salvou. Vejam, quando nós somos gratos, a gratidão é um dom, irmãos. Nós temos que ser gratos quando nós recebemos uma bênção, quando nós recebemos favores de alguém, quando nós, mesmo sem merecer, recebemos alguma coisa, nós temos que ter gratidão e temos que falar para as pessoas que nos ajudaram: olha, eu sou grato por aquilo que você me fez. Então, irmãos, é uma grande lição que Jesus deu para nós, porque temos que ser gratos. O nosso coração tem que ser grato, para que a nossa fé seja válida, para que a nossa fé nos salve dos nossos pecados e nos salve das nossas doenças. Irmãos, que o Senhor Jesus esteja com todos vocês, dando paz, dando alegria no vosso coração. Amém. Glória a Deus.